Boa tarde. Après-midi. We began our study when I first arrived. Começamos nosso estudo quando eu cheguei a primeira vez. Comecei nosso estudo quando cheguei a primeira vez. With looking at reform lines. Estamos olhando para as linhas de reformas. We drew up a reform line E desenhamos uma linha de reforma of the priests. dos sacerdotes. And we recognized E reconhecemos that it comes in 4 dispensations. que vem em 4 dispensações. Quatre dispensations. You can see 1989 Você pode ver 1989 to 9/11, até 11 de setembro. 2014, 2014, midway point, o ponto do meio. and 2019, E 2019, the close of probation. fechamento da porta da graça. Panium, E Pânium, the second advent. a segunda vinda. So this is our reform line. Então essa é a nossa linha de reforma. 5 waymarks for histories. 5 marcos, 5 histórias. Em cada história, What do you find? o que você encontra? 4 histórias. 5 linhas, 5 marcos, 4 So in histórias. this history, Então nessa história, 1989 to 9/11, de 1989 até 11 de setembro, increase of knowledge, tem um aumento de conhecimento, the formalization. a formalização. What is this increase of knowledge? O que é esse aumento de conhecimento? De la connaissance. A message. Uma mensagem? Specifically for this history, what Especificamente para essa história, que mensagem é essa? reform lines and Uma linha de reforma e mais o quê? Daniel 11. Daniel 11 Daniel 11, verses, Verset. verso. Daniel 11 40 to 45. Daniel 11, 40 a 45. I want to focus on that one. Eu quero focar nesse. So it's opening up the verses of Daniel 11 Então está abrindo os versos de Daniel 11, that give us our increase of knowledge. que nos dá nosso aumento de conhecimento. What did this mean? O que isso significa? For the people hearing this, Que as pessoas escutando isso, all the people studying it, todas as pessoas estudando isso, they're looking at Daniel 11 verse 40, estão olhando para Daniel 11, 40, and what do they come to recognize? e o que eles reconhecem Studying that verse. ao estudar esse verso? King of the North. O rei do norte, Specifics, sem as especificidades, Spécificité. what do they come to recognize? o que eles entendem, Repeat. Tested. repetir, testar, Ils vivent dans la prophétie. a profecia, Time of the end. Le temps de la fin. tempo do fim, What do they come to recognize o que eles entendem, À reconnaître. about their reconhecem understanding of that verse? sobre o entendimento daquele verso. Brother Eric. The close of probation. É o fechamento da porta da graça. History we're in. Eles reconhecem a história que eles estão, You imagine the person studying that verse mas se você imaginar a pessoa estudando esse verso, in 1991. em 1991, He opens up the Bible, ele abre a Bíblia, studies verse 40, estuda o verso 40, the way he's been taught. da forma como ele tem What does ensinado, he come to understand? Et qu'est-ce o que ele chega a entender, o que ele entende. qu'il était dans l'erreur? He came to understand Ele vem a Et entender à comprendre that his position on that verse was wrong. que a sua posição naquele verso estava And errada. he has to convince a lot of Adventists Então ele tem que convencer um monte de adventistas that their position is wrong. que a posição deles está errada. Increase of knowledge. Tem um aumento de conhecimento, But if there's an increase of knowledge, mas se tem um aumento de conhecimento, what does that mean about their previous knowledge? o que isso significa sobre o conhecimento prévio? Not complete. Not complete. Pas complet. Não está completo? Mauvais, fausse. It's not Que é that it's not falso. complete, it's wrong. Não é só que é falso, é está errado. So their prior understanding, Então, o entendimento prévio deles, Précédente. when they have an increase of knowledge, quando eles têm um aumento de conhecimento, is to recognize é reconhecer that their position é que a posição deles about that verse sobre aquele verso, at that point in time aquele ponto no is tempo, incorrect. Est incorrect.
está incorreta. change Eles têm que mudar their interpretation. a sua interpretação. 9/11 to 2014. 11 de setembro até Another 2014 increase of knowledge. é um outro aumento de conhecimento. And what is this increase of knowledge? E o que é esse aumento de conhecimento? Where does it first develop? Onde se desenvolveu a primeira vez? 2009, 2005, 2009, 2005, 2009, 2009. What's the message? Qual que é a mensagem? 2520. What's Qual a the mensagem? church's 2520. position on 2520? Qual a posição da igreja nos 2520? 520. Rejection. Rejeição. So as people are studying the 2520, Donc alors, Então, à medida que as pessoas estudam os 2520, 2520, what do they have to admit? o que eles têm que admitir? it's a prophecy, Que é uma profecia? Brother Vadim. Vadim, Irmão Vadim? que leur Que o entendimento prévio deles estava errado. That their previous understanding was wrong. Que o entendimento prévio deles estava errado. 2012, 2012 there's an increase of knowledge tem um aumento de conhecimento about the 2520. sobre os 2520, It's now formalized que agora é formalizada into time setting. dans em marcar tempo. fixation du temps. What do people have to recognize? O que as pessoas têm que reconhecer Brother Johan, Irmão Johan, Time. keep with the theme. mantenham o tema que estamos What do they discutindo. have to recognize? O que eles têm que reconhecer? What do they recognize in 91? O que eles reconheceram em 91? The increase of knowledge. O aumento de Everyone's an conhecimento. increase of knowledge. Todos são um aumento de What does that conhecimento. increase of knowledge make them do? Mas o que esse aumento de conhecimento fez eles fazerem? Makes them recognize Fizeram eles reconhecer Their past errors. their os past. erros passados. They look at verse 40 Eles olham para o verso 40 and they recognize e eles reconhecem that as we're standing in 1991, que ao estarmos em 1989, our past understanding is not good enough. o nosso entendimento prévio não é bom o suficiente. They recognize Eles reconhecem that verse 40 to 45 que o verso 40 ao 45 has a different meaning tem um significado diferente than what the church is teaching. do que a igreja ensina. They're forced to recognize mistakes. Eles são forçados a reconhecer erros. 2009, 2009 forced to recognize mistakes. é forçado a reconhecer erros. Rejection of the 2520. Rejeição dos 2520. 2012, 2012 forced to recognize mistakes. forçado a reconhecer erros. There'd been a rejection of time setting. Tem uma rejeição da fixação do tempo. Every increase of knowledge Cada aumento de conhecimento De la connaissance. requires us to do what? nos requer fazer o quê? To recognize our mistakes. To De recognize reconhecer nossos erros. that our current position Que a nossa posição is atual not acceptable. não é aceitável. Or is required of us. O que é requisitado de nós Wrong. é que nós estávamos errados. We have been wrong. Nós estávamos errados. So it can shake people Donc cela peut, Pode balançar as pessoas. when we say that. lorsque nous disons cela, Nós, when we quando say falamos that we've isso, said things that are wrong. quando lorsque dissemos nous que disons falamos coisas nous avons erradas, dit des choses qui étaient fausses. But if we never said that we'd had a position that was incorrect mas se a gente nunca disse que tivemos uma posição que estava incorreta, Incorrect. or not good enough, ou não era bom o suficiente, there would never be a need for an increase of knowledge. então a gente nunca teve a necessidade de aumento de So conhecimento. some people can seem to be concerned Então algumas pessoas parecem estar preocupadas Préoccupé that we might say something different to what they've heard taught in the past. de falar alguma coisa diferente do que escutou no passado. entendu dans le passé. But that's the whole story of this entire movement. Mas essa é a história de todo esse movimento. Bon. It's to say that don't get comfortable where you are. É dizer, não fique confortável onde você está. Can you ever be comfortable where you Será que você pode alguma vez estar confortável onde você estiver? are? No. Não. You can never be comfortable where you are. Você nunca pode ficar confortável onde você estiver. The minute you are, O minuto que você ficar you've confortável, arrived somewhere, que você chegou a algum lugar, Quelque part, there's another increase of knowledge. tem um outro aumento de conhecimento. connaissance. And we're left behind. Et nous E sommes, foram deixados para trás. If Fomos we deixados think para that we're trás. not going to have to change our position Vamos ser deixados para trás se não acharmos que temos que mudar nossa on those posição issues, sobre esses they assuntos begin to open up. que começaram a se abrir. So our study Então, nosso estudo at this
nessa escola. History of 2014 to 19. É a história de 2014 a 2019. And we're going to different histories E agora a gente vai para diferentes histórias to open up this time period. para abrir esse período de tempo, Come to an understanding of what's happening, a chegar a um entendimento do que está acontecendo, particularly externally, particularmente os eventos see how externos, that impacts the internal. para ver como isso impacta o interno. And we recognized from the beginning E reconhecemos desde o início that whatever our test is in this history, que qualquer que seja o nosso teste, Notre test dans cette histoire, it is not time setting. não é fixar o It's tempo, not November 9. não é marcar datas, não é 11 de novembro, 9 de novembro. Whatever knowledge or Mas a light gente is reconhece que qualquer conhecimento la connaissance que está sendo aberto going to require us to let go vai requisitar de nós que deixemos algo para trás, beliefs, nossas crenças prévias. laisser aller, our Devemos- ideas about the 2520. Temos que esquecer nossas ideias de 2520, nossa rejeição do tempo marcado. To let go Tivemos que deixar para trás, abandonar traditions. as tradições adventistas. When we come to the external, Quando chegarmos aos eventos we've traced externos external histories. e a gente traçou histórias externas, We talk about the Civil War and the quando falamos da guerra civil e nos 90s, but e they're dos as anos much 50, internal as they are external, eles são mais internos do que mais externos, because they impact Adventism. porque eles impactam o adventismo. And when we talk about these external histories, Quando a gente fala sobre essas histórias externas externe, and we come down to our time, for example, e chegamos ao nosso tempo, por exemplo, you have two streams of information, você tem duas fontes de informação, CNN and Fox, CNN e Fox, left wing, right wing, esquerda e direita, liberal, conservative. liberais e conservativos. Externally, Externamente, where's the threat? onde está la menace. o fio, o guia? Quem está errado? Onde está a ameaça? Sister Manuela, Irmã liberal Manuela, or conservative? Les libéraux liberais ou conservateurs. conservativos? Who's right, who's wrong? Quem está certo, quem está errado? For us or for them? Para nós ou Has para to be the eles? same for both. Ça doit Tem que être ser o la même mesmo chose para os pour dois. You have to compare and contrast. Você tem que comparar e So contrastar. if you say for one, you're saying it for the Se other. você dizer para um, você diz para o Pour outro. l'un, tu dois le dire pour l'autre. Do you go CNN or Fox? Você vai de CNN ou Fox? Et libéraux quoi? Com raison ou tort? The liberals are right. Os liberais estão corretos. The conservatives are wrong. Les Os conservativos estão errados. Yes? Oui. Certo? Bring that internally. Então agora traga isso de forma interna. Liberal, conservative. Liberais ou conservativos? Conservadores. Who's right, who's wrong? Quem está certo, quem está errado? Our problem is Nosso problema é, we're still looking to the conservatives ainda estamos olhando para os conservadores like they're our friends, como se eles fossem nossos amigos our allies. e nossos They're aliados, going to have our back que eles vão cuidar dos when nossos trouble comes. nossos problemas quando chegarem, quando os problemas chegarem. A gente ainda acha que são os liberais que são a ameaça, Destroying God's church. que estão destruindo a igreja de Deus. Can't do that externally, you Se can't você do não, that internally. se você não pode fazer isso de forma externa, você não pode fazer isso de forma interna. And externally, it's completely clear. E externamente é completamente claro. Many of us came from conservatism, Mas muitos de nós viemos do conservador. and that can blind our view, Isso pode cegar nossa visão. and that's dangerous. Isso é perigoso. So when we discuss these subjects, Então, quando discutimos esses assuntos, just keep in mind, tenha em mente, worried about the liberals se você estiver preocupado com os liberais, Par rapport aux libéraux becoming like the world, qui deviennent comme se tornar como o still mundo, looking in the wrong direction, você está olhando a direção errada. to see the threat. Você tem que ver a ameaça. So every increase of knowledge Então, cada aumento de conhecimento requires us to change our position nos exige que mudamos nossa posição. E qualquer assunto que Deus escolhe para nós, ouvrir pour nous. Millerite history, história milerita, 1798 1798 to 1844. até 1844. 1798 to 1844. 1798 a 1844. 1844, I'm going to say moi je vais Eu vou dizer primary application. a aplicação primária, 1989 1989 to 2019. até 2019.
1798 to 1844. 1798 a 1844. 44. What message are they preaching? Qual mensagem eles estão pregando? Time, judgment, Jesus comes back. Tempo, juízo, Jesus volta andando. Jesus is coming back. Segunda vinda, Jesus vai voltar. For 46 years, Por 46 anos, from the time of the end till after their close of probation, do tempo do fim até depois do fechamento da porta da graça, preaching about the second advent of Jesus. eles estão pregando sobre a segunda vinda de Cristo. After their close of probation, Depois do fechamento da graça, light comes. La lumière a vient. luz What vem. does that light tell them? E o que essa luz fala a eles? Sister Isaline, Irmã Isaline, what comes to them? o que chega a eles? Il y a différentes lumières, donc tout dépend. Tem de l'histoire. luz diferente, então depende da história que você fala. 45, 46. É luz sobre o sábado. Donc ils ont une lumière sur le sabbat. Luz sobre o sábado. Luz sobre o sábado. Time of the end Donc à partir Então, do du tempo do fim till after the close of probation, até depois do fechamento da porta da graça. been 46 years ils ont Eles passé passaram 46 anos. preaching about the second advent of Eles estão Christ, pregando sobre a segunda vinda de the wrong Cristo day of the week. no dia errado da After semana. 46 years, E depois de 46 anos, someone comes to them alguém vem até eles and says, e diz: "You're breaking the Ten Commandments. você está quebrando os 10 mandamentos. You're worshiping on the wrong day. Você está adorando no dia errado. You're still Catholic." Você ainda é um católico. Is that easy to hear? Será que isso é simples de escutar? This is after October 22. Isso é depois de outubro, 22 de outubro. Então, por 46 anos, There hasn't been an increase of knowledge on it. não tem um aumento de conhecimento sobre isso. So it hasn't been a test. Então, não tem sido um teste. But when there is an increase of knowledge, Mas quando tem um aumento de conhecimento, connaissance. those among them that have an honest heart, aqueles entre eles que têm um coração honesto têm que reconhecer our position nossa posição on the Sabbath no sábado, sobre o sábado, wrong. está errada. We need to change. Nous devons Temos que mudar. There's never a time Il n'y a jamais Nunca un tem um moment tempo to be too comfortable. où nous devons de être ficar confortável. When we're comfortable, Quando estivermos we confortáveis, won't want to move. não vamos querer mudar. The movement never stops moving. Mais le O mouvement movimento n'arrête nunca jamais para de de mudar. d'avancer, de se So déplacer. if that's Millerite history, Donc si ça Se essa é a história millerita, you can pass this test, você pode passar esse teste, dispensation, esse teste, essa after dispensação, 2019, e depois de we 2019, can be assured podemos ter we are certeza, not, our journey is not complete, nossa jornada não está completa, and therefore we have not finished learning or unlearning. então a gente não terminou de aprender ou de deixar de aprender. Do you have any questions? Alguém tem des perguntas questions ou des pensées. ou pensamentos? So this morning, Então, esta manhã, Matin, we went through some revision, nous avons fait un peu passamos de por révision. uma revisão. all the stepping stones that brought us to this history, Todos os passos que passam para até chegar a essa história. à cette histoire. the Civil War, A Guerra Civil, 1948 to 54, 1948 até 1954. and then tracing our reform line Então, traçar nossa linha de reforma De réforme. to explain 9/11 to 2019. para explicar 11 de setembro e 2019. Understand that history, Para entender essa história, we went back to 1979. voltamos para 1979. We recognized Reconhecemos that everything that we're seeing in our history que tudo que estamos vendo na nossa história has just extended estendeu-se from 1979. À partir de 1979. It's all the same issues. São os mesmos assuntos. les mêmes problématiques. So if we are to thread our waymarks, Donc si nous devons Então, se temos que relier traçar nossa linha, comme nous sommes como censés devemos fazer, we can connect every year, nous pourrons connecter podemos conectar cada ano mark its progression, e marcar sua progressão, see where we are now. para vermos onde estamos agora. Jerry Falwell, Jerry Falwell, Reagan, Ronald Reagan, Ronald Reagan, moral majority. a maioria moral, Jerry Falwell, Jerry Falwell, Trump, Donald Trump, Donald Trump, Project Blitz. Projet Blitz. It's all with Projeto Blitz, tudo está se repetindo. Then we went to our line of progression. Então fomos para a nossa linha de progressão, Progression. We went from Eden saímos do Éden D'Éden to Eden. até o Éden.
Over the course of 6,000 years, No curso de 6.000 anos, we marked 4 dispensations. marcamos 4 dispensações. Moses, Moisés, Christ, Cristo, Millerites, Mileritas 144,000. e os 144.000. Beginning and end of ancient Israel, Início e fim do antigo Israel. beginning and end of modern Israel. Início e fim do Israel Alpha moderno. glorious land, País glorioso Alfa glorious land. e Ômega, terra gloriosa Ômega. What we do E o que fizemos is to make specific points. é fazer pontos específicos. We would cut up this line Vamos cortar essa and linha overlay them. e sobrepô-la. But our subject Mas nosso assunto is about progression, é sobre progressão restoration. e restauração. If we're going to talk about restoration, Se vamos falar de restauração, you can't restauração, cut your line. você não pode cortar sua You linha. have to see it from Eden Você tem que ver desde o início, all through the Old and New Testament, por todo o Velho e Novo Testamento, through the 1260 and the Millerites. até os 1260 e os Mileritas. And when we lay the reform line out in that way, Quando colocamos a linha de reforma dessa forma, we also see differences. também vemos diferenças. Because if there is progression, Porque se tem progressão, the logic must say a lógica deve dizer that what is happening at the end que o que está acontecendo no fim looks different to what is happening at the beginning. se parece com o que está diferente do que está acontecendo no início. Porque progressão Insinuates that there is change. insinua mudança. And we covered that what's changing E cobrimos o que estava mudando when it comes to race. quando fala sobre raça. From Noah De Noé and Canaan, e Canaã, through Abraham and Israel, Abraão e Israel, through the history of the Millerites. até a história dos Mileritas. Ellen White had no Bible verses Ellen White não tinha nenhum verso bíblico to justify opposing slavery, para justificar se opor à escravidão. but she understands that they are to oppose slavery. Mas ela entende que eles devem se opor à escravidão. To oppose slavery. Ils doivent s'opposer à l'esclavage. So we marked progression, Donc nous avons marqué le... Então marcamos a progressão came to the treatment between Jew and Gentile, quando falamos sobre o tratamento entre judeu e gentil, e os assuntos da escravidão. then we went from race Então saímos de raça into gender. e a And we gênero. marked progression E marcamos progressão from the priesthood, do sacerdócio, circumcision, circuncisão, to baptism, até batismo, priesthood, até sacerdócio, leadership. liderança. Whether it's rulership in the nation Se tem uma liderança na nação, or in the church ou na igreja, or in covenant relationship with God, ou numa aliança com Deus, you can mark a progression through this history. você pode marcar uma progressão nessa história. And that's where we finished this morning. Et c'est là où E foi aí que terminamos essa So I manhã. wanted to come back to where we ended yesterday. Então eu quero voltar revenir là où nous para onde a gente terminou ontem. Someone brought up the subject of dress, Alguém trouxe o assunto sobre o vestimento. and we had a lively discussion. Tivemos uma discussão bem I want to know viva if anyone else has something they want to add, e eu quero saber se mais alguém tem alguma coisa a adicionar. rajouter. an opinion they're willing to put out. Uma opinião que eles querem Ils veulent colocar. bien partager. Or I just start asking people again. Ou alors, Então eu vou começar a perguntar às pessoas de novo. Sister Christian, Christiane, Irmã Cristiane, why are you in a skirt? pourquoi portes-tu une por que você usa uma saia? Je porte une jupe parce que Eu uso uma saia porque So I'm wearing a skirt because I was convinced. eu uso uma saia porque eu fui convencida, la façon dont je devais paraître aux yeux des autres. Because I understood Porque eu that I entendi had que to be careful eu deveria ser of cuidadosa com a minha aparência na frente dos outros. Faire à Dieu, I wanted to please God. Eu quero adorar a Deus, je voulais être bien mise, então eu vou estar bem vestida, Rightly dressed, ne pas avoir à attirer les regards, not to Não quero. attract, não para atrair a vista das outras to pessoas, be dressed simply, estar vestido de forma simples, ne pas paraître comme un sac, je ne sais pas comment le but dire. not to appear like super badly dressed. mas não quero parecer vestida de forma má, ruim, Donc voilà, je me como um suis saco. dit, Então é por isso, en portant des jupes, eu tenho que ter um estilo. des jupes, ça peut aussi être des robes. So I found myself a style when wearing a skirt.
eu me sinto com um bom estilo quando eu uso saias e vestidos. Então, os princípios que você nos deu You said you wanted to appear simple. Tu as dit é que tu você voulais queria être parecer simple. simples. Same. Plain, not overdressed. É, Tu voulais être, queria comment parecer dire, modesta, normal, pas não trop- vestir demais. Trop vêtu, plain, je sais pas comment dire. Not to attract sight. Não atrair a visão das pessoas. Modesta. With the E at the end. Modesta, do mesmo jeito, com um E no final, escreve em francês. Sister Shimei. A irmã Ximene. Eu visto as saias Or dresses. ou vestidos porque eu quero apresentar a mensagem da reforma do vestuário. Foi-me explicado I was shown that from Deuteronomy 22, que de Deuteronômio 22:5 era uma abominação nos olhos de Deus que uma mulher vista as vestes de um homem e que um homem visse as roupas de uma mulher. I studied the topic Eu of estudei o assunto sobre a reforma do vestuário e eu cheguei à conclusão and I got to the conclusion that God had given eu his cheguei à conclusão que Deus deu a essa igreja a certain apparel uma certa forma de se vestir which was first rejected by que foi primeiro rejeitado pelo seu povo because they wanted the American porque eles queriam a forma americana de vestir. Chama o costume americano em inglês. After that, they wanted to come Depois back disso, to eles the queriam voltar. dress- to the dress that God wanted to give them. Depois eles quiseram voltar ao vestido que Deus queria dar a elas. And God told them to have E Deus deu God told Ellen White to wear for E them Deus to wear disse a Ellen White dresses para that were coming to the mulher. para que as mulheres usassem vestidos que fossem até um pouquinho acima do tornozelo And that we e had para to ter uma cover boa our limbs circulação for good, sanguínea. A gente tem que cobrir nossos membros para ter uma circulação because boa, blood is life. porque sangue é vida. Então, por isso, So the o principle princípio que eu concluo é que a mulher deve vestir de forma modesta e simples e saudável. So simple, Então, simples, modest, modeste modesta healthy. e saudável. S-A-I-N-E. S-A-I-N-E. S-A-I-N-S. Saudável. Simple, modeste, Simples, modesta, saine. saudável. And you said Et toi, E você disse that you had been taken to Deuteronomy 22. que foram te levar a Deuteronômio 22, verso 5. Deuteronomy 22:5. Deuteronômio 22, verso 5. Deutéronome 22, verset 5. Deuteronômio 22, verso 5. Une femme ne portera pas ce que porte un homme, et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Não haverá trajo de homem na mulher, não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Irmão Eric, Read that verse. como você lê esse verso? Eu compreendo por esse verso que um homem não deve se vestir como uma mulher. What do you think that means? O que você acha que significa? Eu acho que quando a gente olha a maneira como um homem está se vestindo e a forma como a mulher está se vestindo, tem que haver uma diferença. Anyone else? Mais alguém? Brother Vadim. Irmão Vadim? Esse talvez é um verso contra o transgênero. Você acha que nesse verso, They're talking about transgender people. você acha que nesse verso está falando sobre os transgêneros? Yes or no? Sim ou não? If it's a no, Se é não, first step is misapplying.
Seu primeiro passo é aplicando mal. Você está without aplicando mal. understanding its context. sans comprendre Você le não está contexte. entendendo o contexto. Brother Oscar. Irmão Oscar. Eu penso que na época deveria existir uma diferença entre homem e mulher. I think that's the only, Eu acho que a única diferença naquela época entre homem e mulher, entre homem e mulher, nas roupas, são as bordas de uma mulher. Então a franja era um símbolo de Deus com Israel. Porque a franja era um símbolo de Deus com Israel. Ao levar em conta essa aliança feita com o homem. Então, para mim esse texto está tratando da aliança. Não é tanto sobre moral. So in their history, Então, na história deles, a woman can't be a priest. uma mulher não pode usar Não, a mulher não pode ser sacerdote. Não pode usar uma faixa no fundo do seu vestido. Na nossa história, A woman can be a priest. uma mulher pode ser sacerdote And e usar calças. we take this verse. Nós pegamos esse verso We don't use our methodology. e não usamos nossa metodologia. Because what we've done Porque o que a gente tem feito is we've said é que nós dissemos que tudo que a gente acha que é profético, conservative Adventism can't give us. o adventismo conservador não pode nos dar. We have a particular methodology for prophetic subjects. Temos uma metodologia particular para assuntos proféticos. Everything that isn't a prophetic E subject, tudo que não é um assunto profético, we could just take from a gente conservative pode pegar do Adventism. adventismo conservador. The problem O problema is conservative Adventism é que o adventismo conservador cannot read Daniel 11:40 correctly. não pode ler Daniel 11:40 corretamente. Why do you think Por que você acha they can read Deuteronomy 22:5 correctly? que eles podem ler Deuteronômio 22:5 corretamente? If they can't have eyes to read one, Se, they can't se eles have não têm eyes olhos to para read ler um, também não têm olhos para ler o outro. because our methodology must apply to every Porque, subject, por, every verse. porque a nossa metodologia deve aplicar para cada verso, para cada assunto. Chaque sujet, chaque verset. So, if anyone wants to go to this verse, Então, se alguém quer ir para esse discuss verso men and women's dress, para discutir o vestimento de homens e mulher, Il faut regarder le contexte. olhe para o contexto. Sister Victor. Irmã Vitória. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Então, quando você disse que naquela época a mulher não poderia ser sacerdote, agora a gente pode, o que você quer dizer? O que você quer dizer com sacerdote? So, in the service of a sanctuary, Então, no serviço do santuário, who could be a quem priest? poderia ser sacerdote? O sacerdote. Who could be a Quem priest? poderia ser um sacerdote? Os levitas. The sons of Aaron, Os filhos de Arão, to begin para with. começar. Pour commencer déjà. Could his daughters be a priest? Será que as filhas de Arão poderiam ser? Non. Não. Non. Down in our history, Agora, na nossa who could história, be a priest? Peux-tu être quem- prêt? você pode ser um sacerdote? What do you mean by can we be? O que você quer dizer com, será que nós podemos ser sacerdote? Porque ser um sacerdote não existe mais hoje, no nosso tempo. O que você quer dizer com ser What does it sacerdote? mean to be a priest? O que significa ser sacerdote? Does it mean to preach Será que isso significa pregar or to intercede for somebody? ou interceder por alguém? Sister, in the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, Irmã, no Antigo Testamento, see tithe. à qui il est permis de recevoir? Qui peut recevoir des
Quem poderia receber les dîmes? Qui o peut dízimo? recevoir la dîme? Only the Levites? Somente os levitas e os sacerdotes. Qui sont quoi? Les prêtres. Que são quem? Os sacerdotes. Seulement les prêtres. Somente os sacerdotes. Aujourd'hui, on permet à Hoje, qui de a gente recevoir permite que quem receba o dízimo? everybody Todo mundo who is a full-time com o in- trabalho o tempo todo na mensagem. Ton église enseigne ça? A sua igreja ensina isso? Yeah. Sim? Não. Elle l'enseigne. Não ensina, não. Pastors? Porque existem os pastores e tem as mulheres que são pastor. Seulement les pasteurs peuvent recevoir les dîmes. You know what a priest is today? Então, Tu sais c'est quoi então un você prêtre? sabe o que é um sacerdote hoje? C'est un pasteur. É um pastor. And pastors Então, Les pastores pasteurs ordenados sont consacrés in full-time ministry em tempo integral, ministério de tempo integral, know what a priest is today. são sacerdotes hoje. Now yes. Agora sim. Et tu sais Agora você diz We teach que nous enseignons que nos ensinam, que quem ensina, the pastors today, à cause de la por causa dos pastores hoje, they're bypassed Ils ont été mis de côté, estamos no meio do tempo do fim. be at 9/11. particulièrement. Particularmente depois de 11 de setembro. There's the disciples E os Et alors discípulos que les disciples, comme les disciples, were given authority foram dados ont reçu autoridade l'autorité to take over the work of the priest. de pegar o de trabalho prendre l'œuvre des de prêtres Cristo. au temps de Christ. Who has been given authority to take over? Quem deu a autoridade para continuar o trabalho? Qui a reçu l'autorité de reprendre l'œuvre des pasteurs aujourd'hui? Os ministros. Quem deu a autoridade? Que ministério? Que ministros? Which everyone is free who has the truth. Que todo mundo The church recognizes ensina a verdade. Mas será que a igreja reconhece esse ministério que ensinamos a verdade? Donc ils n'ont pas autorité. Então não tem autoridade. Donc qui a autorité Quem tem autoridade de recevoir, de De- prendre le rôle de de pasteur? pegar, de tomar o papel de um Qui pastor? sont les équivalents des disciples? Quem são os equivalentes a um discípulo? Ce ne sont pas des ministères indépendants. Não são os ministérios independentes. It's people. anyone who stands up. É C'est antes. tous ceux qui se lèvent. Todo mundo que se levanta. The problem that you have O problema que você tem is you don't recognize the authority of this ao não reconhecer a autoridade C'est desse pas l'autorité movimento. de ce mouvement. because we teach in this movement. Porque a gente ensina nesse movimento. Nous enseignons dans ce mouvement The only people who have authority to receive tithes Que as pessoas, as únicas pessoas que são dignas, que podem receber mais seules dízimo personnes nesse qui peuvent movimento. recevoir la dîme, c'est ce mouvement. because we've taken authority from the church Porque a gente tomou a autoridade da igreja. L'autorité de l'Église pour nous-mêmes. You agree with that? Tu es d'accord avec Você ça? concorda com isso? Yes, for what you're saying, yes. Sim, porque você está dizendo sim. Define what priests are today. Donc tu sais alors comment définir c'est quoi les prêtres? Então você sabe como definir quem é o sacerdote hoje? Yes, it was my question. Sim, respondeu minha pergunta. To have a room full of people, Então ter um quarto cheio de set pessoas. up 4 or 5 presentations, On a passé environ Fizemos 4 ou 5 apresentações laying out this line. apresentando essa linha. cette ligne. We've talked about Falamos On a sobre parlé sexism, sexismo, racism, racismo, racisme, homophobia. homofobia. We've come to see revolution Chegamos a ver on revoluções a arrivé à voir une révolution from 9/11 to de 2019. 11 de setembro até We 2019. have claimed Nós dissemos there's 2 streams of que tem information. duas correntes de informação. Conservative side O lado conservador conservateur, is the one to be feared. é aquela que tem que ser temida. le côté E conservateur, o lado conservador está errado. We've said Dissemos nous avons dit our position que nossa posição on racism and sexism sobre racismo e sexismo is a test for this é um movement. teste para esse movimento, That is a life and death que message. é uma mensagem de vida ou morte. We have a room full of questions Temos Nous avons une quarto cheio de salle pleine perguntas de questions. and quiet people. e perguntas silenciosas. Half an hour left Temos só uma hora e for meia, class. Sur la uma hora e meia para a classe de hoje. Irmã Manuela, Je voulais juste regarder le Deutéronome 22, verset 5. I just wanted to eu só quero Deuteronomy olhar Deuteronômio 22, verso 5. Je reconnais que je suis assez surprise de ce que le texte dit. Eu reconheço que eu estou bem surpresa at what the text com o is que o saying. texto está dizendo. Tu le lis comme ça. So tell me, do you read it that way? Então me diga, você lê dessa forma? Ne portera pas le vêtement d'homme. Because the text says a woman Porque shall o not texto diz wear que o homem não deve a usar man's Quand on roupa de cherche homem. le strong d'homme, But when you look at the strong Mas quando você usa a palavra strong para homem, we see the notion of a leader. você vê a noção de um líder. So
Então, o que a gente está dizendo, na verdade, antes, Il avait été demandé à la femme de ne pas porter le vêtement du chef. It was asked antes for era women que not to pedindo wear aqui a mulher outfits não of vestisse chauffeur. a roupa de um líder. C'était une séparation qui était simple. So Então it era was uma a separação. C'était pas juste une question de vêtements. Não era só uma questão de vestido. Is there a separation today? Existe separação hoje? Elle est là aujourd'hui. Non, non, Non. non. C'est ça qui est particulier parce que pour moi j'ai toujours pris le texte. But that's what's Mas é isso que é special, because I especial already read the Une text. question de vêtements. sobre o assunto da Only talking vestimenta. about dress. Et là maintenant je regarde la strong d'homme. Porque agora Strongs for men. eu olho a frase do Strong para homem Cette strong ramène. And I'm quite surprised to e eu see tô what bem the Strong surpreso is leading to. ao ver o que o Strong disse que é. So without going into the strong, Então, sem ir pro Strong, Sans entrer dans la Strong, you can know eu poderia saber Jew and Gentile separate. que os judeus e os gentios são separados, Israelite que os israelitas and any other e nation qualquer outra nação nation, separate. separados, séparés. Men and women homens e mulheres separate. separados. In our history, Na nossa história, Jew and Gentile judeus e gentios same. são iguais. Israelite Israelitas any other e nation qualquer outra nação, same. a mesma coisa. Men and women Homem e mulher, same. a mesma coisa. So however you want to read that Então, de verse, qualquer forma que você quer ler esse verso, if you want to bring it into our se history, você quer trazer para a nossa história, make a distinction, fazer uma distinção, Distinction. we have to read it in its context. temos que lê-la no Dans ce contexto. dans son contexte. The context O is contexto é they're both wearing dresses. que ambos estão usando vestidos. Robe. Sister Sylvia, Irmã Silvia, is it appropriate é apropriado Est-ce que c'est approprié for a woman in this para uma movement mulher nesse dans ce movimento mouvement, to walk down the street in pants? a descer a marcher rua dans la rue em avec calças? des pantalons. En pantalon. According to what was shown for the last past De acordo com o que days, tem yes. sido discutido nos últimos dias, sim. Por quê? Because we Porque recognize reconhecemos que existe igualdade entre homem e mulher. and if a man can E se wear o homem pants, pode usar calça, a mulher também pode. Sister Isabel. Então, irmã Isaline, ta question c'est sua pergunta é qual? Pode repetir? How come equality between men and women pourquoi Por que existe igualdade entre homem e mulher in our history? na nossa história? What does it mean equality between men and O que significa igualdade entre homem e mulher? For us to be able to say Para nós ser capazes de dizer that a woman can wear pants when she's walking in the street. que a mulher pode usar calças quando está quando tá andando pela rua. You asked, Tu as demandé what's the difference? What does equality mean? est-ce que Você l'égalité- perguntou o que significa igualdade. Dress. Est-ce que tu veux juste dire au Você niveau quer dizer que é só no nível de um vestido ou em outros assuntos também? sur les vêtements, mais ma question est Então, as vestimentas, e a minha questão é: answer. So your question was sua can pergunta era: women wear pode pants while uma walking in the street? mulher usar calça enquanto está andando pela rua? And Sylvia answered yes. E Silvia disse based on sim, everything we saw, baseado em tudo que vimos, because there is equality between men porque and existe igualdade entre homem e mulher. Yeah. Comment, quel point on donne, quel argument on donne pour confirmer ça. Voilà, quel argument on donne pour confirmer ça par rapport à l'égalité. So my question is, what Então, minha what is the pergunta é: argument qual é o to argumento que confirm damos that about equality? para falar sobre igualdade? What's your point of reference? C'est quoi Qual ton é point seu de ponto de référence? referência? Le vêtement, O vestido? quel Qual o sujet? assunto? Oui, je pense parce que je parle de cette question. Why can't a woman Por wear que pants today? uma mulher não pode usar calça Femmes hoje? portent des pantalons aujourd'hui. Quelle femme porte des pantalons aujourd'hui? Que mulheres usam as Why calças do, hoje? why do conservative Adventists say they can't? Por que os adventistas conservadores falam que eles não podem usar?
that is not how Ellen White is dressed. Parce que Porque les os adventistas dizem c'est pas comme ça qu'Ellen que não é White s'habillait, assim donc on devrait que, s'habiller comme Ellen White. que não é assim que Ellen White se vestia. Eles devem se vestir como Ellen White. On dit qu'on devrait s'habiller comme on s'habillait par le passé. Nós dizemos que deveríamos nos vestir como o passado. From this history. De cette Se histoire. vermos as citações dessa história, Quotes of Ellen as White citações de Ellen White Ellen White, talk about wearing skirts, falando sobre usar porter des not wearing calças, ne pas porter des pantalons. vestidos e não usar calças. Anne. Irmã Ana, Can a woman walk down the street será que uma mulher pode andar na rua in a pair of num pants? par de calças nesse movimento? Is that appropriate? Isso é apropriado? Approprié. For me, no. Para mim, não. Por quê? So for me, it was a real fight. Para It mim, was a foi uma real, grande luta. real hard time Foi for um me tempo to muito just difícil put away para my mim pants. deixar de usar calças. But with time, I understood Mas com o that I tempo eu really entendi e accepted why realmente I'm not wearing aceitei pants. por que eu não deveria usar calças. And I find this, E eu this dress achei not- isso, pants not appropriate. eu achei isso e acho hoje calças não apropriadas, só vestidos. Because it's gonna show the person. Porque vai mostrar as formas de uma pessoa. And for me, it's not appropriate. Para mim isso não é apropriado. Então você disse It was really painful, que foi muito doloroso, Enfin, c'était vraiment difficile. but I made myself do it. mas eu me Mais fiz je l'ai fait fazer. finalement. And I asked you why you would put yourself through Eu te that. pergunto por que você se colocou passar por isso. Because pants show form. Et tu as E dit você parce que também les disse pantalons que as sont calças usam as Is suas it okay formas. for a man to show his form? Tá tudo certo se o homem mostrar suas formas Show that he has two split legs. para mostrar que eles têm duas pernas separadas. E a mulher não pode mostrar isso. In my personal experience, Na minha experiência pessoal, Vraiment réussi à franchir ce cap dans la prière. I was really able to cross that step eu fui in muito prayer. capaz de dar esse passo através de fé You have all e kinds of oração. people do really hard things. Eu não estou falando que foi simples ou difícil. Eu sei que tem pessoas que fazem coisas muito difíceis. Os católicos fazem coisas bem difíceis, orando nos seus joelhos. That are wrong, it gets them nowhere. Mas isso está errado e não leva eles para lugar nenhum. The fact it's difficult doesn't make O it fato right. de ser difícil não leva para lugar nenhum. Punish ourselves unnecessarily. Nos pune de forma desnecessária. Eu quero uma razão profética. Whatever you choose to wear. O que quer que você use para Why it's e inappropriate for vestir, your sister to do. por que é inapropriado para você fazer isso? Então eu não estou julgando minhas irmãs se eles quiserem usar, mas eu pessoalmente eu não faria. Eu não seria capaz de fazer. I'm curious Eu estou curiosa why that is. porque Because somewhere in your porque experience, em algum momento da sua experiência someone brought you a message alguém te trouxe uma mensagem based on quotes and verses and logic baseado em fatos, citações e lógica that convinced you had to put yourself through que that. te convenceu que você deveria passar por isso. So what is that logic that you still want to Então, hold? qual é essa lógica que você tem que se segurar? Então, como eu tive essa experiência e foi difícil. Eu estava sozinho no meu quarto e me ajoelhei perante Deus. Catholics do that. Católicos também fazem isso. Je te parle de quelque chose de personnel que j'ai vécu avec Dieu dans cette expérience. Eu estou falando algo pessoal que eu passei com Deus nessa experiência. Le catholique le fasse, je m'identifie pas à ça, c'est l'expérience que j'ai vécue sur ce sujet-là. Então,
Quando, se católicos fazem ou não, não importa pra mim, porque a experiência que eu tive que importa. Sister Victor. Irmã Vitória. According to Deuteronomy De acordo com Deuteronômio 22, Moi, ce que je comprends, c'est qu'il doit y avoir une séparation visible entre l'habillement de l'homme et l'habillement de la femme. what I see o que eu that vejo there has to be a visible é que existe uma difference between the men and visível women. diferença entre essas roupas de homens e mulheres. Qual é essa diferença visual? Qu'une femme ne portera point l'habillement d'un homme, donc ça veut dire que son habit est différent de celui de l'homme, donc c'est visible. It says that, É dito que uma mulher deve saber a diferença entre um homem e uma mulher, e a diferença tem que ser visível. God tells Noah, Gênesis diz a Noé para comer carne, a Noé para comer carne. you don't need it. Você precisa? n'a pas besoin. God tells Noah to eat Mas meat. Deus diz a Noé para comer carne. Dit à Noé de manger de la viande. Do you eat meat? Você today? come carne hoje? Tu manges de la viande. No, but what is the link? How do you read that? Não, God mas então told como you? você lê Comment est-ce que tu lis ce aquele verset? verso? Dieu lui a Que Deus dit falou de para manger você de la comer carne. Oui, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est pas de dire que Dieu a dit ça ou Dieu n'a pas dit ça. Le point que je dis, c'est que Attends, but the point is not to Então, say that o God ponto said this não or é not. de falar que Deus falou isso ou aquilo. Ça l'est. Because it comes down to É, how you porque read quando, verses. porque quando você chega a saber como você lê versos, Les versets. God tells Noah to eat meat. Deus diz a Noé para comer carne. And then they eat meat. Então eles comem carne Mange de la viande. From the beginning to the end of the Bible. do início ao fim da Bíblia, Genesis to de Revelation. Gênesis a Apocalipse. So what right does Ellen White have to tell the Millerites, Então, que direito Ellen White tem de falar aos mileritas pioneers, Aux pionniers. ou os pioneiros de se tornar vegetarianos? what right does she have to do Ou that? por que ela tem que fazer isso? God said it. Through who? Através de Dieu quem? l'a dit à travers qui? And if Through Ellen White. Através de Ellen you're White. in that history, Se você está vivendo essa história and some woman comes to e you, alguma mulher vem até você says you need to stop doing what God told e you to do in diz: Genesis você tem que 9, parar de fazer o que Deus fez em Gênesis 9. put yourself in that place. Se coloque no seu lugar. Qual é a sua resposta? ma réponse, c'est que ça vient de Dieu, donc Dieu j'ai même pas à me demander The answer is that it comes from God, so I don't even have to. A resposta é que vem de Deus e eu não preciso ficar fazendo perguntas. faire du verset sur il a dit avant, mais maintenant c'est tout ça. If God is talking, I don't have to say, well, he said Se that. Deus está falando, eu não tenho que ficar perguntando por que ele falou alguma coisa. It was not my point. Não era meu ponto. C'est plutôt nous de quel droit on peut dire que vu que l'homme et la femme, parce que j'ai l'impression que c'est ça son point, que comme l'homme et la femme sont égaux, So now, what is our right Então agora, to say? Because I think that qual é o we nosso say what is our direito de right, fazer? that because men and Porque women are homens e equal, mulheres são iguais. mettre des pantalons. so we can Então also wear podemos usar também calças. Ouais, et la Bible disent le contraire. Mas Ellen White e a Bíblia Ellen dizem o White and the contrário. Bible say the opposite. C'est pas parce qu'on est égaux qu'on peut porter la même chose et ça doit être And visible la différence. now it's not because we are Não, agora não é equal, porque it's the same thing, it's the podemos, difference somos that iguais, podemos usar a mesma coisa e a diferença não tem que ser visível. Meu ponto é que Deus disse o que comer, Deus disse o que vestir, comment t'habiller. And you'd have no problem e você não teve problema nenhum discarding that when de God told you what to esquecer o que Deus te falou sobre o que comer. Considérer cela quand Dieu t'a dit quoi eat. You manger. have no problems bypassing Você não that tem nenhum verse. problema em esquecer esse verso. De mettre de côté ce verset. But when you see a verse, Mas quando você vê um verso, you think you understand what it que means. você pensa que entende o que ele diz, You make a wrong application and think it's talking about pants which didn't exist in that day. você faz uma aplicação errada e acha que está falando sobre calças que nem existiam naquele tempo. You'll discard the clear one about me. Você está descartando Celui qui est clair sur la sobre, algo sobre carne, por exemplo, mas mantém o que é dito sobre o vestido, Has nothing to do with pants. que não tem nada a ver com calças. My point, Meu ponto point the way Adventists read verses, é que a forma como adventistas leem os versos, don't accept our methodology, tentando estabelecer a metodologia, is that they're inconsistent. é que eles são inconsistentes. Because your next point Porque seu próximo ponto is saying está dizendo diet, dieta, donc la régime, meat eating, comer manger de carne, la viande. but Ellen White said mas Ellen White diz vegetarian. vegetariano. Because it was Ellen White, that's okay. Porque foi Ellen White, então tá tudo certo. But then Ellen White Mas said, então Ellen White diz: don't
buy a bicycle. Não compre uma bicicleta. And now Ellen White has given you a clear Então instruction. agora ela te deu uma instrução clara. And you come to our day, Você vem até o nosso dia and I'm sure you'd ignore that. e eu tenho certeza que você ignorou isso. So now to you it doesn't matter whether or not it's in the Bible or Ellen White. Então agora não importa mais se está na Bíblia ou se está em Ellen White. So what's your methodology? Então qual é a sua metodologia Determines what you leave and what you keep. para determinar o que você deixa e o que você guarda? Without this movement, Sem esse movimento, no other movement, nenhum outro movimento, no other person, nem outra pessoa, no church nem outra igreja can do it correctly. pode fazer corretamente. Because these are the verses they mess up. Porque são esses os versos que eles confundem. Qu'ils s'appliquent mal. Because even if they want to just keep to Ellen White, Mesmo que eles queiram só manter o que Ellen White fala, Avec Ellen White, every conservative Adventist I've met todo adventista conservador que eu encontrei rencontré, has picked and chosen what they keep and what they discard pegaram e escolheram o que eles vão manter e o que eles vão esquecer, projeté. based on their own biases. baseado nos seus próprios preconceitos, seus Whether or not vieses, they even like bike riding. quer que eles gostem ou não de andar de bike, de bicicleta. Je pars du principe que quand Hélène, moi je dis pas que c'est Hélène White qui a dit quelque chose. So I'm not going from the Eu não principle vou do that Ellen princípio White que said Ellen White falou alguma coisa. Elle parle de la part de Dieu. When Ellen White is saying something, she speaks. Quando Ellen White está falando alguma coisa, ela está falando sobre da parte de Deus. Elle aurait été dans la Bible aussi, donc ça aurait été la même chose. Eating If she meat, had- if she had existed in the time Se ela of the tivesse Bible, escrito no tempo da Bíblia, ela estaria na Bíblia. this history, Então nessa história, no one spoke for God. ninguém falou sobre Deus, pour Dieu, God da parte de spoke Deus. direct from heaven and said, "Eat meat." Deus falou diretamente do céu e falou, coma carne. This history, Nessa história, God spoke through Moses. Deus falou sobre He Moisés said, "You're all to own slaves." e diz, você pode ter escravos. Everyone who doesn't have an Israelite passport Todos que não tiveram um passaporte israelita podem ser um escravo. É uma escravidão institucionalizada. mais ça t'amènerait pas Mas você não levaria isso para os nossos dias. Moses spoke for God just as much E as Deus falou da parte de Deus, Moisés falou da parte de Deus tanto quanto Ellen White falou. So how do you know what to leave and what Então que você sabe o que deixar e o que levar dos versos ce que bíblicos. tu peux laisser. Bah, Dieu il m'a donné un cerveau, donc je réfléchis et avec cette logique-là, je vois bien que l'esclavage n'a plus lieu d'être. So God gave me a brain. Então Deus so me I deu um think, cérebro e eu penso, I see that today e eu vejo que hoje is not for today. a escravidão não é para hoje. Como é que você sabe isso? it just feels wrong? Parce que ça a l'air pas bien. Porque parece errado. Eu sinto que é errado. It's not even a question to ask. Não é nem uma pergunta para Why was it fazer. okay for Israel then? Por que era apropriado para Israel então? Mais on vit pas dans la même époque. C'est comme si elle me parle de la polygamie aujourd'hui. Enfin, We're not living in the same time. It's like Não estamos vivendo ao mesmo tempo, é como se estivesse falando sobre poligamia. Mais on ne vit pas non plus à l'époque des A gente também não vive no tempo de Ellen White. Yes, but what was written stays. Sim, mas o que foi escrito permanece. Pour Ellen White, mais pas pour Para Ellen White, mas não para nós. 150, 200 years ago. E além disso, como você 150, 200 trata duas ideias opostas? Eu falo que... So I'm not saying. Então não estou dizendo... Tu peux répéter? Será que você pode repetir? So when God is bringing new light, Então quando Deus está trazendo nova luz, to add to the others. Ele traz luz para iluminar a antiga. I understood. And when God brings light Então quando Deus traz luz, Lumière, that says no slavery, que diz sem escravidão, it's not in addition to this, não é em adição a isso. à ça, it breaks it. É uma quebra. It doesn't say slavery, Não diz escravidão additional slavery. ou escravidão adicional. enfin, esclavage en plus. It doesn't say slavery, Não fala sobre escravidão additional ou slavery. escravidão adicional. Additionnel. Doesn't say patriarchy, Não fala sobre patriarcado, more patriarchy. mais Et encore plus patriarcado. de patriarchie. Will we come into- A igreja tem um problema com esse movimento, Because they say porque eles dizem we stand in opposition que estamos em uma posição bem alta, En opposition avec la Bible et les estamos em oposição contra a Bíblia e o Espírito de profecia. Esses são os problemas, vous des problèmes avant. mas sabemos que tivemos outros problemas antes. Chaque argument que tu fais maintenant, Cada argumento que você fez agora the presenter is standing in opposition to the spirit of prophecy. c'est que le présentateur se tient en é opposition avec l'esprit de prophétie. o apresentador tem uma posição sobre o Espírito de profecia. Tu fais l'argument identique que fait
para fazer o argumento idêntico ao que fez a igreja. Je voudrais rappeler à tout le monde Eu vou lembrar a todos que si on croit vraiment à ce message, que vem de forma rápida essa mensagem. second and third angel, qui sont les premiers, deuxième et troisième anges? Quem são os primeiros, segundo e terceiro Est-ce anjo? qu'ils sont littéraux Será que são ou sont-ils symboliques? os terroristas ou é simbólico? commissioned from Jesus. Et sont-ils envoyés avec un message spécifique donné par É uma mensagem específica doada a Jesus? E se é, They not the voice of God. Alors est-ce qu'ils ne sont pas la voix será de que nós Dieu? não somos a voz de Deus? Argument that you're using. Et c'est l'argument que tu utilises. Porque é o argumento que você está utilizando. You don't question. Parce que si Ellen White Porque nous dit, sim, Ellen White nos disse, não tem mais pergunta. Life today, mais Ellen White n'est pas Mas vivante. Ellen White não é viva hoje. first, second, and third angel's messages are here. Et nous savons que les premiers, deuxième et troisième anges sont ici. Sabemos que os assuntos do primeiro e segundo anjo são aqui. Então a pergunta que eu devo fazer The voice of God or not. c'est est-ce que ces é: será anges que sont la esses voix de anjos Dieu são a voz de Deus ou não? They're not. Et sinon, E se não, Then we go back to the churches. alors on vamos retourne voltar dans às l'Église igrejas. Continue to follow Ellen White et nous continuons à suivre Ellen White E vamos continuar a usar Ellen White de manière au hasard. de maneira aleatória. On choisit, on rejette ce qu'on aime. Vamos escolher e rejeitar os seus amigos, seus difference between us and the church's methodology. Que la seule différence qu'il y a entre nous et les por causa c'est da la única, méthodologie. a única diferença que existe entre nós e a igreja é a metodologia. Et maintenant, beaucoup d'entre nous entrons dans un E territoire agora, dangereux. muitos de nós entrem num lugar bem perigoso, porque o assunto muda. Nous voulons changer la méthodologie. Mudamos a metodologia. Et si vous le faites, E se você fez vous sortez de la ligne sorteio da linha et vous entrez dans un terrain enchanté. e vocês têm entrado na terra encantada, We've brought up the subject of dress. Nous avons trouxemos introduit esse le assunto vêtement. sobre vestimenta. We know Sabemos Savons it's a prophetic subject for our time. que é um c'est un assunto sujet profético para o pour nosso notre tempo. époque. It's not a moral issue. Não é um C'est pas un assunto sujet moral. moral. And it's related Et il est Está relié relacionado to the test for our ao dispensation, teste para a nossa pour notre dispensação, dispensation. which is the same test que é o Qui est mesmo le même teste test, being faced externally. que está sendo auquel Ah. présenté de manière externe. apresentado de maneira Levites and externa. Nethinims Les Lévites et Os les Néthiniens levitas e os netineus estão sendo testados on their stream of na sua information. corrente de pour leur informação. courant d'information. And our stream E a nossa corrente is our methodology. é a nossa C'est notre metodologia. méthodologie. The only thing that keeps us safe. E a única coisa que nos mantém salvos And it is a prophetic subject. é um C'est assunto un sujet profético. prophétique. So if we're going to talk about dress, Então, se eu vou falar sobre vestidos, the only principles people have so far given o único princípio que as pessoas deram até agora is simple, é simplicidade, modest, modéstia and healthy. e saudável. That applies equally Et Isso ça se aplica de forma igual aussi bien to male a homem aux hommes and female. qu'aux e, femmes. e mulheres. So when we bring up the issue of pants, Então, quando falamos do assunto de it calças, seems to surprise people parece surpreender as pessoas that an increase of knowledge que um aumento de conhecimento would require any form of unlearning requer qualquer forma de desaprendizagem or change. ou mudança. But every increase of knowledge in the past has required exactly that. Mas qualquer inclinação Par le passé a demandé tinha exactement ça. é resolvido People dessa have a forma. reason Então, se as pessoas tinham uma razão in a comfortable environment, no Dans un ambiente environnement confortável, confortable, in a safe no environment, ambiente dans un seguro, environnement sain, to discuss their para thoughts on these issues, discutir os seus pensamentos nesses assuntos, it's now. é agora. Non. Because it's whether it's now or Germany or the future, Porque é agora, ou na Maintenant, Alemanha, ou no en Allemagne, futuro, Dans le futur, the subject of both a woman's role o assunto sobre o papel da mulher and dress e o vestido is not going to leave this movement. não vai sair desse ne movimento. quittera pas ce mouvement. So it's a good opportunity to discuss. Então, é uma boa oportunidade de discutir. Pour discuter. Do we have any other thoughts on this? Temos algum outro pensamento nesse assunto? Brother Oscar. Irmão Oscar. Moi, j'ai commencé à être sensible à cette Eu comecei a me tornar sensível Sensitive with sobre that. esse assunto. quand j'ai commencé à étudier Jean, chapitre 15. When I started studying John 15, Quando eu comecei a estudar João 15, C'est la parabole de la vigne. it's the parable of the vine, é a parábola do vinho, of the, I don't know how you call it, the vine and the branches. dos troncos, J'ai compris que c'était un message prophétique. dos galhos. So that it was a prophetic
Eu entendi que era uma mensagem profética. L'une des raisons pour lesquelles j'étais adhérent, one of the reasons why I got Uma das razões de this fellowship Deus ter sido desmembrado da igreja j'avais prêché que c'était un message prophétique. is because I preached that it was é porque eu preguei que era uma mensagem profética. Et je comprends que c'est vital pour nous I understand that E eu it is entendo que é vital vital for para us nós de rester accroché à la vie. to stay to stay in link to the Bible. de estar alinhado com a Bíblia. La vie au Because what gives life to the branches Porque o que dá vida aos galhos? is because you have you know, the liquid that runs through the sap that runs through it. Porque nós temos a seiva que corre deles. Mas o que acontece se a seiva para? What happens with the O branch? que acontece com o galho? It's gonna dry off and die. Vai secar e morrer. pour moi, être dans ce mouvement, And Então, para mim, to be in this estar nesse movimento c'est rester accroché à la Bible, it's to stay in link to the é Bible. estar alinhado com a Bíblia continuer à profiter de manière permanente de la sève. e aproveitar de maneira permanente, Keep to have access to the sap. ter acesso ao sábado. It's a movement. Então, o movimento Ça arrête de bouger. A movement who stops Pour moi, é um movimento que is not a para, movement for me não anymore. é mais um movimento para mim hoje. c'est normal qu'il y ait des changements. So for me it's normal that É there's normal para changes. mim que haja mudanças. Moi, j'ai vu tellement de changements, I saw so many Eu changes. vi tantas mudanças hoje. surpris à un moment donné. I don't know if at one point I will be surprised, Eu não sei se eu quero apontar porque eu estaria surpreso. but for me I'm not really surprised. I was kind of waiting for it. Para mim não é tanto uma surpresa, parece que estamos esperando por Sister isso. Michelle. Michelle, Irmão Michele, Moi, ce que je comprends, me what I understand, c'est que ce test, it's that this o que test nós entendemos é que esse teste of unlearning de desaprender demain, plus porter des pantalons. is not telling us that tomorrow we all have to wear pants. não é um assunto que diz que amanhã todos têm que usar calça. De pas le faire et c'est justifiable. Because I hear good reasons not to do it and it's understandable. Certaines parler de Eu vi razões diferentes para fazer isso e são bem entendíveis. cette femme qui préfère des jupes. And also about beauty, some prefer skirts. E alguns sobre beleza, alguns preferem saias. Eu sei que podemos entender isso. Le problème, c'est quand on va dire aux femmes qu'il ne faut pas emporter But the problem is when we say to women not to Mas o problema é que quando a gente diz às mulheres não usem, aí falhamos o teste. on dit qu'on doit avoir le caractère de Dieu. because we say we have to have the character Porque of God, dissemos que temos que ter o caráter de Deus. Soit, qu'on traite les hommes et les femmes de manière égale. and God wants us Porque to treat men and women Deus quer equally. que tratamos os homens e as mulheres de forma igual. Dans ce sens-là, ce serait échouer au test d'imposer And in this way it would be, Então, dessa forma, failing seria the test falhar o teste pela força. aux femmes de porter tel type de vêtements. force women to wear such a specific type. Forçar as mulheres a usar um tipo específico But I de understand vestes. the reasons, Mas eu entendo as razões. personal reasons. Razões pessoais. Ça ne me pose aucun problème. Me, I understand. I don't have any problem. Eu entendo, não tenho problema nenhum com isso. It doesn't mean that tomorrow I'm going to wear Mas não pants if I significa don't want que to. amanhã eu não vou usar calça se eu não quiser. Pas emporter. But I'm not going to say to my sisters and from the reunion island, don't wear. Mas eu não vou dizer para as minhas irmãs, não usem calças. Irmão Johan. Moi, depuis tout ce que j'entends, Me ever since Eu, depois que eu everything I entendi heard, tudo, depois que eu li, entendi. l'idée non l'idée, when I look at the line from Eden to Eden, Quando eu olho para a linha de Éden a Éden, God wants to restore His people, Deus deseja restaurar as pessoas. and I see the 6,000 years we spent on Earth. Eu vejo 6.000 anos que passamos na Terra. We had blurred image of God. Temos uma imagem de Deus meio borrada. des lumières And God is restoring E life Deus está restaurando a luz soient totalement restaurées. for His people to be fully restored. para o seu povo ser completamente restaurado. On s'accroche à la ligne, It's true we are to É verdade. attach ourselves to the É line, difícil para nós ver a linha. and that's where I go with Oscar. É por aí que eu começo Because inicialmente. either external events or speaking
to us. Mesmo os eventos externos que estão falando para nós. Les lunettes prophétiques. But we have to have the prophetic O- glasses. Os judeus têm que mostrar, nós ainda temos que se aproveitar da metodologia. A metodologia de Deus, Which is going to regulate and put the line on the line que straight. vai regular e deixar a I linha don't know if certa. people understood. Caso contrário, se você tiver Our entendido, image is blurred, a nossa imagem fica borrada. but because of methodology, Mas por causa da metodologia, Rectifier la ligne. I can eu posso rectify the retificar line. a linha. C'est comme ça que je pense. That's how it É assim que eu entendo. Thank you, Sister Natasha. Obrigado, irmã Natasha. Je vois que, au travers de notre discussion, I see Eu that, vejo que através da nossa discussão, depuis qu'on a évoqué ce sujet, and ever since e we desde então talked falamos about sobre this esse topic, assunto, c'est un moyen pour nous d'expérimenter it's a way for us to é uma forma para experience nós passar pela experiência. dans la ligne ou pas. if really we trust in the Se Bible nós or realmente not. We confiamos na believe in the Bíblia ou Bible não. or not. In the line, sorry. Na linha, na verdade, desculpa. Parce que si nous disons que nous croyons ligne sur ligne, Porque Because if we say that we believe line upon line, se a gente diz que vive linha sobre linha, superposons notre ligne avec celle des disciples, and if we align up our line with the disciples' e line, se estamos alinhando todas as linhas com as linhas dos discípulos, they were faced with things that were really hard to accept. eles foram dans la loi de enfrentados, confrontados com coisas muito difíceis, que estavam escritas na lei de Moisés. And still to pass their test, E ainda assim, para passar um teste deles, deuil de tout cela, they had to accept to lay this aside, eles tiveram que aceitar, colocar isso de lado et partir avec les nouvelles connaissances e partir com um novo conhecimento, new ideas they had received. um novo conhecimento que eles receberam. peut-être un choc pour eux, Maybe it was a shock for Talvez them, seja um choque para but eles, it was their test. mas era o teste deles. sur la race, Our test is about race. Nosso teste é sobre raça, sexismo. on aurait pu être confronté dans notre communauté au racisme, We could have been Poderíamos faced in this ser community with enfrentados racism, nessa comunidade com racismo, testé sur le sexisme. but today we are mas tested hoje on estamos sendo testados no sexismo. C'est difficile de mettre de côté nos croyances et nos combats Mas eu estou vendo que é difícil colocar nossas crenças beliefs and our fights, e nossa fé. que nous avons pu endurer, but like the disciples, we have to mourn Mas about como os what we discípulos, have to go temos que accepter ces nouvelles passar por essas coisas through, accept those new lies to pass e aceitar essas novas luzes para passar o teste. dans notre acceptation ou pas, and we are living Estamos in vivendo acceptance or not, em aceitação ou não, réellement dans les lignes. if we really believe se nós in God. realmente acreditamos na linha. Sister Isolina. Irmã Isaline, What I wanted to o say que eu quero dizer is that in the story of Moses, é que na história de Moisés, from what I was able to see and what I understand, pelo o que eu fui capaz de entender e capaz de men ver, were wearing the same clothes as homens estavam usando as mesmas roupas que a women, in the sense of they had mulher, no sentido que eles tinham vestidos tunics like ou túnicas. Temos essas, perhaps when we were seeing them from por across às vezes the quando a line, gente está vendo de longe, a gente não consegue distingui-las. and we took the text from Deuteronomy E pegamos o teste de Deuteronômio and we saw it says a man cannot wear the same class dress as a e woman, dissemos que o homem não pode vestir a mesma vestido que a mulher, e vice-versa. E penso que isso é uma abominação por Deus. It's an abomination for God. But Mas still, ainda when we assim, look at se the olhamos past para o history of passado, Moses, na história de Moisés, we see that it was the case. se- So was it really an abomination for God? será que isso é realmente uma abominação para Deus? For God's people to dress the same way in His people? Para o povo de Deus vestir-se da mesma forma que o restante do povo? Filho de Deus, os filhos de Deus. And my second point is about what just Sister Victoire said. E meu segundo ponto é sobre o que a irmã We go Vitória back to the Millerite history. falou. Nós fazemos parte da história milerita. And she said that what E ela God disse said to Ellen White, we have to follow it. que ela disse para Ellen White que nós devemos segui-la.
Ela acredita que o que ela está dizendo vem de Deus. But what God said to Moses also comes Mas o que from Deus God. disse para Moisés também vem de Deus. So does it mean that God changes? Então significa que Deus muda? Because he said one thing to Moses and Porque ele another disse uma to coisa para God. Moisés e outra coisa para Ellen White. And it's clearly said that God does not change. E é dito claramente que Deus não muda. He's the same yesterday, today, and Ele era o mesmo ontem, hoje e sempre. so perhaps we are the ones not understanding. Então talvez somos nós os que não estamos entendendo Are we algo. ready to question ourselves? Será que estamos preparados para nos questionarmos? To go back and look at the teachings we've Olhar got para right. trás e ver os ensinamentos de To Paulo go back upon our understanding. sobre essa túnica, por exemplo, essas coisas sobre o entendimento dele. Tu peux en dire? Est-ce que nous sommes prêts à voir qu'il y a une raison de désapprendre en fait? Are we ready to think that there is a possibility for us to unlearn? Será que estamos dispostos a entender que tem a possibilidade de nós In the desaprendermos? Jésus est venu mettre les choses au clair. Cristo. came and set things clear, Cristo disse as coisas de forma bem clara. and the disciples had to unlearn. E os discípulos tinham que desaprender. So is it not the same? Será que não é o mesmo para nós hoje? If we do repeat the history of the Se nós past, realmente repetirmos a história do passado, God is teaching the end from the beginning. Deus está ensinando o fim desde o Were início. the Pharisees damaged by the viewpoint of the liberals or the E conservatives? será que os fariseus estavam Était-il endommagé par le com point de problemas vue por causa des libéraux, dos des conservadores ou dos liberais? Dos Conservatives. conservadores. conservateurs? It was the conservatism É o conservador, that they had os to conservadores outgrow. que têm que C'est le côté desaprender, conservateur qui devait Not the désapprendre. Sadducees. não os saduceus. My sister at the back. Irmã, no fundo. So I'm hearing a lot of things. Então estou escutando muitas coisas. So it seems to me that when we read the Bible Então parece que quando lemos a Bíblia and that we talk about women, e falamos sobre mulheres, generally we say that the woman is representing the church. geralmente falamos que a mulher está representando uma mulher, ou que uma mulher representa a igreja. Que a igreja representa a It is mulher. the case in Revelation. Será que esse é o caso com o Apocalipse? So when we hear equality, men, woman, Então quando escutamos igualdade homem e mulher, and that knowing that the church can represent the woman and so the bride of Jesus, então quando vemos que a mulher pode representar a igreja e seu esposo Jesus, that the woman, the pure church, será que entendemos que a mulher, a igreja, is equal to é Christ? igual a Cristo? Where are we meant to sit? On est censé s'asseoir où? Onde devemos sentar? In heaven. No céu. Ciel. We are meant to follow Christ where he goes. Se temos que sentar para seguir a Jesus em onde quer que ele Ele for. no ciel, Onde é que He ele sits for. on his throne. Mas no céu ele senta no seu But trono. it's our throne. Mas também é nosso trono. We sit with him on that Nós throne. sentamos com ele nesse trono. sur ce trône. So I would say Então eu diria Donc je dirais, total equality. igualdade total. Any other thoughts? Algum outro pensamento? I want to know this sister is finished. Anything else? Mais alguma coisa? tu voulais dire quelque chose d'autre, Béatrice? Non, ça y est. No, it was- Não. Obrigado. Então, irmã Ximene, I have a question on equality eu tenho perguntas sobre a igualdade. regarding dress. Pas par rapport Sobre au vêtement. os vestidos. Is at the professional level, Se no nível profissional, should equality between men and women should be the same, será que igualdade entre homem e mulher tem que ser o mesmo? especially on the role of the education of the kids? Porque particularmente é o nível da educação das crianças. Donc est-ce que la femme retourne au travail Será que a mulher volta do trabalho et met les enfants à l'école? e coloca 5 minutes over time. os On a dépassé os 5 minutes. Not estudantes sure if it's the pela right time to bring in a different subject. pela história, para a escola. Estamos já passando o tempo, não sei se é um bom momento para trazer outro assunto. Why not? Elder Cummings. Mais je dirais Mas eu vou perguntar por que não, irmão Parmilha. About the role of men and women A discussão sobre o papel do homem e mulher is people are continually attempting to take it off the path. as pessoas estão continuamente tentando tirar da razão, da tarefa que ela tem. When a couple decide to have children, Mas quando um casal decide terem filhos, covenant between themselves, ils entrent en alliance eles entram em uma aliança entre eles mesmos. what responsibility each one will bear. sur quelle
em qual responsabilidade cada um tem que ter. It's not an issue of equality, Não é um assunto de Une igualdade. question d'égalité. whether which one will take which role. O que cada um vai tomar, que papel cada um vai ter. The question La A question pergunta is the wrong, bad question. c'est une mauvaise é la uma question est une mauvaise questão má. Say that this study teaches Dizer que esse estudo diz that women have to go into the workforce que a mulher tem que ir para a força de trabalho. de dire que la femme doit entrer dans le travail et abandonner ses enfants à l'école. Será que a mulher tem que entrar no trabalho e abandonar esse trabalho por causa Dans ton disso? ministère, Como você disse, no seu ministério, president, tout le monde doit être président. todo mundo é presidente. treasurer, or a secretary. Et tu ne peux pas avoir un trésorier ou un secrétaire. E não tem mesmo um secretário, um tesoureiro, porque existe a igualdade. The question itself is flawed. A La pergunta question en é, elle-même est fausseuse. é forçosa. About issue of equality, Lorsqu'on commence à parler de Porque quando a gente começa a falar sobre igualdade, the various job functions a man and a woman, e a gente husband and wife will do in their family, compara essa função do trabalho entre a mulher e o homem, du travail que un homme et une femme vont faire que dans leur famille. uma mulher e um homem fazem na família, Tu as Ouais. eu tenho uma pergunta, um assunto. So I have the intuition that we are like Primeiro ele faz uma nature when lavagem. he found himself É. for the sheets of animals, Então, impure animals. falando sobre o lençol de animais God impuros, tells him eat. estamos sobre o mesmo dilema. Estamos com o mesmo dilema. Me it takes me I take time to think. Tomei tempo para pensar. Perhaps by my question I'm gonna annoy. Talvez pela some minha people, pergunta eu vou But once I understood atrapalhar essas pessoas, mas uma vez que eu entendi, eu me posicionei. and I believe E eu acredito that we are in this que time estamos nesse tempo where God is asking us to do onde something that is impossible. Deus está pedindo para que façamos algo que é impossível. And here we really have to ask ourselves questions. E agora a gente tem que perguntar a nós mesmos, fazer perguntas. Because the game is not to come out of the Porque church o jogo não é sair da igreja or to quit the movement, ou sair do movimento, but it's the test of eternal mas é o life. teste da vida eterna. Final point. Ponto final. Of all the arguments we've had, Sur tous les arguments De que todos os nous avons argumentos que come back to tivemos, these three principles. voltamos a esses três trois princípios. principes. None of them Nenhum deles make an argument fala sobre um Aucun argumento des arguments that requires women to not wear pants. que requer que a mulher não use calças. No one has presented an argument Ninguém apresentou um argumento using our methodology usando nossa metodologia to say that a woman cannot wear. para falar que mulher não pode usar calças. And final question. Pergunta final: What was Adam wearing in o Eden? que Adão estava vestindo no Éden? Estavam pelados, a glória de Deus, Light. luz. La lumière. What was Eve O wearing que in Eden? Eva estava usando naquele período? A mesma coisa. Eles estavam usando a mesma coisa. La même chose. And it wasn't an abomination. Não era uma abominação. C'était pas une abomination à ce moment-là. You kneel with me. Se você ajoelhar comigo para orar. Dear Father in heaven, Pai Celeste no céu, thank you for our blessing. obrigado pelas Pour nos bênçãos. bénédictions. I pray that you'll help Eu us oro para que o Senhor nos ajude as we attempt to understand ao tentarmos our entender period, mesmo Tentons nossas de visões, comprendre notre période de temps, our text, nosso teste notre test, and the method. e nossa metodologia. I pray that you'll bless the remaining hours of our Eu day. peço que o Senhor abençoe as Ces horas heures restantes do nosso restent dia. notre journée. In Jesus' name I No nome de Jesus eu oro. Je prie. Amém.